E começou a maratona de lives. Hoje é a número 1. Se eu te disser que daqui 10 dias você vai estar mais magra, você acredita em mim? Você acredita nisso? Que é possível? Pois é. Se você está aqui comigo numa sexta-feira fria, me fala da onde você está falando, porque eu tô com frio. Por aqui tá um friozinho danado, por isso que é uma maratona de lives de esquenta. A gente vai esquentar esse clima. Me fala da onde você tá falando, se tá frio aí ou não, porque eu sei que em algum lugar no Brasil esfriou. Aqui, pelo menos, a gente tá só na base da fogueira, um vinhozinho, um hambúrguer. Fizemos agora. Quem acompanhou o meu story viu que a gente tava numa bagunça. Aliás, eles continuam. Agora estão jogando Uno e Pembolim. Mas eu vim aqui porque eu tenho um compromisso com você. Tudo bem, Terezinha? Que bom que você tá aqui. Terezinha, tá frio também, hein? Se você tá falando de Curitiba, também tá frio por aqui. Olha só, hoje é a maratona, hoje é a live 1 da maratona de lives, tá? Hoje a gente vai falar sobre reprogramação mental. Sim, que é a base desse novo jeito de emagrecer. E aí, esse material aqui, ó, você vai receber, se você digitar nos comentários PDF, a minha equipe vai mandar o material para você. Tem muito, isso, Terezinha, Curitiba, maravilha. Olha aqui, ó, tem muito material que a gente preparou para você estar mais magra daqui 10 dias. E eu não tô brincando, tá? Eu garanto para você que se você acompanhar esses 10 dias de live, for dando check aqui em cada uma das lives, você vai acompanhar com o material, com o tesouro na mão, tá aqui. É um material fantástico. Eu sou suspeita em falar, mas eu garanto pra você que a coisa vai ferver esses 10 dias. Por quê? Porque a gente trabalha sempre, principalmente o nosso cérebro. Quer um exemplo de que o teu cérebro é programável? E aí você vai agora parar pra pensar e falar assim, caramba, é mesmo. A gente dorme. Oi, Mirta, que bom te ver aqui. A gente dorme e a gente perde um pouco a noção do tempo. Sabe aquela coisa que você sonha e parece que o sonho durou um tempão, mas no fim, aquele sonho só durou naquele intervalo da tua função soneca. Sabe quando é assim, que você imagina que o sonho levou um dia inteiro às vezes? E a gente, durante o sono, não tem muita noção do tempo, mas durante o dia nós temos. Agora, se você tem um compromisso, mesmo não tendo bem a noção do tempo durante a noite, se você tem um compromisso às 6 horas da manhã, que você programou o seu celular para despertar às 6 horas da manhã, várias vezes já aconteceu com você, de 5h58 o teu olho fazia assim, ó, plim, e você de forma mágica acordou. Por quê? Porque você programou, mesmo à noite não tendo noção de tempo. Me conta aqui se já aconteceu isso com você. Então é disso que eu tô falando. É disso, é dessa reprogramação. Verdade, né, Tânia? Que bom te ver aqui. É isso. O nosso cérebro, ele é completamente programável. E por que eu falo isso? Eu lutei com o meu peso mais de 30 anos da minha vida. Eu comecei a engordar com 9 anos. E aí fui fazer faculdade de nutrição, falei, não, agora eu resolvo. Não resolveu, porque tá tudo aqui. E por isso que eu vou fazer a abertura dessa maratona de lives falando desse tema. Foi depois que eu fui estudar a mente humana que eu tomei as rédeas da minha vida e aos 45 anos, eu brinco, os 45 do segundo tempo, eu comecei a perder peso e emagreci e permaneço magra, porque foi a partir daqui. Emagrecimento definitivo, emagrecimento depois dos 40 anos, não é fechar a boca, é abrir a mente, tá? Aqui, ó, é um elemento. Aliás, a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando nós falarmos hoje dos 3 cérebros que nós temos. Olha que material lindo, colorido, maravilhoso. A Carol é o meu braço direito, esquerdo, o corpo inteiro que me ajuda a fazer isso aqui. Tá maravilhoso aqui, Carol. Valeu, viu? Meu agradecimento público aqui a você por estar aqui comigo. Carol é nutricionista também, da minha equipe. A Carol é especialista em comportamento alimentar. Ela trabalha com compulsões, com esse transtorno que a gente tem sobre o comer. Porque eu falo que nós que estamos acima do peso,
tá? Quem está acima do peso, se você tá me assistindo agora, tá acima do peso, que você já pensou assim, eu não tenho jeito mesmo, eu não tenho força de vontade para emagrecer. Eu tô dizendo para você que você tem força de vontade para emagrecer. Se você não tivesse força de vontade, você não estaria aqui agora. Você tem força de vontade para emagrecer. Mas tem vários elementos que compõem o processo de emagrecimento, tá? O emagrecimento não é fechar a boca, principalmente se a gente já tentou várias coisas ao longo da vida. É que nós, que estamos acima do peso, nós aparecemos. Eu sempre apareci, uma vida toda, porque a gordura ela tem uma função emocional na nossa vida. E aí, a gente que está acima do peso aparece. Mas muitas pessoas magras são transtornadas com o alimento. Aquela coisa de que não se relaciona bem com a comida. E é isso que a gente tem que colocar foco. É nesse ponto. Ó, a Muriel aqui falando. É verdade. Ela me conhece, acompanhou o meu processo. Quem me vê hoje, que me conhece hoje, fala assim, não, Ju, imagina. Oi, Verinha, boa noite, que bom te ver aqui. Quem me olha hoje fala assim, não, você nunca foi gorda. Sim, eu fui, eu já pesei 95 quilos, tá? Então, assim, eu tive um processo gigante. Nana, bem-vinda. Processo gigante aí de perda de peso, mas não foi quanto peso eu perdi, foi quanta vida eu ganhei a partir de uma nova programação mental. Sem mais delongas, porque hoje é sexta-feira, eu quero que cada uma de vocês vai viver, vai comemorar, vai ficar com a família, com os filhos, com o marido, enfim, eu não sei. Mas eu quero que você aprenda a curtir o que tem de melhor no final de semana. Inclusive, quer ver, ó, na semana que vem eu vou falar sobre as vontades do fim de semana, porque fim de semana vive bem-vinda. Fim de semana, às vezes, é um grande tiro no pé para quem quer perder peso. Quer dizer, a pessoa acha que o problema é o fim de semana, que o problema está nas férias ou Natal e Ano Novo, enfim, não tá, beijo Vivi, não tá, a Vivi tá aqui comigo, ela já emagreceu 8 quilos em 6 semanas, tá? A Viviane é minha aluna, ela é minha mentorada do método, tá agora nessa primeira turma de 2024, já mandou embora 8 quilos e tá se reorganizando, tá reprogramando a cabeça dela. Isso que a gente tá só no começo, né, Vivi? Nós temos 1 ano de programa aí pela frente para fazer a coisa acontecer. Então eu quero te falar disso aqui hoje, ó. Disso aqui, dos nossos 3 cérebros, tá? Quem não tá com material ainda, digita nos comentários PDF ou me manda um direct depois. Você tem dificuldade de controlar todos os dias. Ai, Verinha, não tem problema. Que bom, Vivi, que bom que tá sendo bom pra você. Verinha, eu vou te falar e você vai entender depois dessa live de hoje por que você tem dificuldade de controlar todos os dias. E eu sempre tive a sensação, e eu sempre brinco, né, que por que você vai confiar em mim? Você que me conheceu agora, você que tá chegando agora, me acompanhando aqui no Instagram, por que você pode confiar em mim? Porque eu sou uma nutricionista que precisou emagrecer na prática. Eu sei como funciona a cabeça, como funciona a emoção de uma pessoa que tá acima do peso. Eu briguei com isso uma vida toda, e quando eu parei de brigar com o meu corpo... Oi, Cláudia! A Cláudia, ó... Meus pontinhos azuis chegando por aí, todas já emagrecidas. Cláudia também já eliminou muito peso. Também é minha aluna agora da mentoria. Que bom te ver aqui. Ai, delícia. Então, é exatamente... A Mi também... Mi, eu não reconheci agora que eu vi tua fotinho. A Michele também, aluna, tá aqui. Também já perdeu um monte de peso. Estão todas reprogramando. Tânia, eu sei que você está me acompanhando já há algum tempo e eu te digo, acho que eu já te falei isso, né? E você que já me acompanha no Instagram há algum tempo, eu sou a nutricionista que você pode confiar porque eu precisei emagrecer. Na prática, eu sei o que funciona e o que não funciona depois dos 40 anos. Eu sei. Senão eu nem estaria aqui nesse momento, sexta-feira, depois de feriado. Marido, filho, amigos, estão tudo lá fora. Mas eu tenho um compromisso com você, porque eu tenho que te falar. Obrigada, minha querida, eu tenho que te falar.
que tem solução, que se você tem dores pelo corpo, se você acha que a ladeira abaixo depois dos 40 anos, se você já tentou de tudo e não tem mais jeito, eu te garanto que tem. Senão eu não estaria aqui, destinando esse tempo. E olha, eu falo para vocês e falo para cada uma das minhas alunas, cada vez que eu falo sobre isso, eu reforço para mim. Porque o meu aprendizado, ele tem acontecido todos os dias. E muitas coisas já se tornaram automáticas. Por isso o peso se mantém. Porque o nosso cérebro precisa dessa automatização de novos comportamentos. Mas como é que a gente muda comportamento? A partir do pensamento. É o pensamento que gera um sentimento que nos leva para uma decisão, uma ação. Então é um conjunto de coisas. Oi, Júlia, que bom te ver aí, sexta-feira à noite. Então vamos lá. Júlia, logo, hein? Logo a gente conversa. Me aguarda, mas que bom que você tá aqui. Vamos lá, olha só. Então, maratona de lives, hoje é a aula 1. E a gente vai falar sobre os 3 cérebros e por que que nós ganhamos peso ao longo da vida e por que que depois dos 40 anos parece que é um suplício emagrecer. Não é. Quer dizer, eu não estou dizendo que é simples. Ó, a Vivi falando, estou no começo da minha mentoria, porém minhas dores já foram embora. Com 8 quilos e imagina batendo a meta. Sim, Vivi, você está indo muito bem. Todos os dias eu percebo na tua fala, nas tuas atitudes, nas tuas mensagens, o quanto que você está transformada. E é isso. É isso. A gente vai aos poucos, mas vai percebendo que é possível sim, né? É possível em qualquer idade. Olha aí a Cláudia, é só vem, vamos todo mundo pro lado de dentro. A gente vai formar uma legião. Por que eu falo os meus pontinhos azuis? Eu não sei se vocês assistiram aquela série do Netflix que fala sobre as Blue Zones, que são os lugares do mundo onde existem as pessoas que vivem até os 100 anos ou mais, mas vivem bem. Não são pessoas que vivem muito, mas vivem acamadas, com problemas de funcionalidade do corpo. São pessoas saudáveis. Cris, bem-vinda! Então são pessoas que vivem bem. E é isso que eu falo aqui. A gente tem que se relacionar bem com a comida. Bem-vinda, Márcia. Se relacionar bem conosco para viver bem até os 100 anos. A medicina tá aí para nos dar recursos, só que nós precisamos fazer nossa parte, né? Então não é recorrer a remédios. Remédio remedia. Remedia o que a gente estragou. Mas é possível fazer diferente. Por isso que você tá aqui, para aprender a fazer diferente. Vamos para os 3 cérebros? Olha só. Se você não tá com material ainda, pega um papelzinho para anotar. Se você já recebeu esse material, faz a anotação aqui do lado, faz a anotação no verso, mas anote, porque é mais uma forma do nosso cérebro aprender. Se você que está chegando agora aqui, Silvana, Adriana, digita PDF para você receber esse material, tá? Então, olha só. Nós temos dentro do nosso cérebro, e por isso que eu falo que todo emagrecimento acontece a partir de uma mudança da mente, da nossa mente. E a nossa mente é dividida em 3 partes. Nós temos o cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? Ele é instintivo. O cérebro reptiliano, ele é responsável por vontade de ir no banheiro, sono, digestão, batimentos cardíacos, fome. Presta atenção nisso, porque essa é a palavra-chave da noite. Fome. O cérebro reptiliano, ele é primitivo. Ele é instintivo. O cérebro reptiliano nos mantém vivas. O cérebro reptiliano, ele dá a mensagem de fome, dizendo assim: olha, vai comer alguma coisa, mas busca alguma coisa que nutra o meu corpo, tá? Então o teu cérebro diz que ele precisa de nutrientes. Eu falo muito sobre isso, né? Porque aqui comigo, todas vocês aprendem a emagrecer sem ter que deixar de comer o que gosta. Porque em dietas restritivas, vem aquela coisa assim, não, isso é proibido, isso é permitido, isso aqui você corta da tua alimentação, não pode açúcar, não pode glúten, não pode lactose, não pode... Cada vez
que você faz esse tipo de restrição, o teu cérebro parece que sonha com isso, tá? E não vai funcionar a médio e longo prazo. Porque a hora que você restringir, toda restrição gera compulsão. Você vai dizer assim, agora chega dessa dieta chata, eu vou comer tudo e mais um pouco. É por isso que você ganhou peso depois de dietas restritivas. E o pior, a dieta restritiva não nos prepara para a vida real. A dieta restritiva, ela nos dá condição de exclusão. A gente não participa de eventos sociais, a gente não participa das coisas, a gente não se sente pertencente aos lugares. Já se sentiram assim? De ter que levar marmita em festa? De não se sentir bem, de chegar na casa de alguém e dizer assim, não, obrigada, tô de dieta. Isso é horrível. Por isso que as minhas alunas também aprendem a falar justamente isso. Quando a pessoa começa a comer de tudo, mas numa quantidade suficiente, porque como é que a tua família está acostumada a te ver? Tá? Me corrijam se eu estiver errada. Eu só falo porque eu já vivi tudo isso, tá? A tua família está acostumada a te ver assim, ou tá de dieta, ou tá comendo muito. Ou tá de dieta, ou come tudo e mais um pouco. Ou é você a gordinha bacana que leva as comidas na festa, que prepara, que atende todo mundo, que dá sorriso para todo mundo. Só que na hora de sair de casa você estava triste, porque a roupa que você queria colocar não te serviu. Mas você sorri para os outros. É assim? Você sorri para todo mundo, mas para você tá triste por dentro. Então tua família tá acostumada ou te ver comendo muito ou te ver de dieta. E daí quando parece que você está de dieta, você precisa dar satisfação para sua família do porquê você não emagreceu. Porque você fez dieta, se manteve magra por algumas poucas semanas e de repente não conseguiu sustentar aquilo lá, tá? A dieta não te preparou para a vida real. Porque no primeiro problema, na primeira dificuldade de você manter aquele plano alimentar, a tua dieta foi por água abaixo. Então, o foco era só na dieta. Aquele plano da academia que havia sido pago 6 meses adiantado, começou a esfriar, tô dando um exemplo, começou a esfriar, você já não manteve, tá? Porque daí foi o outro cérebro que começou a falar com você. Porque o reptiliano, ele vai te dar a condição de se manter viva, ele vai te dar a sensação de fome, ele vai te dizer assim, busca comida para nutrir as minhas células, para eu trabalhar bem. O cérebro reptiliano, então, ele é primitivo. Ele funciona naturalmente. A gente não precisa avisar para ele que está na hora de sentir fome. É ele que nos avisa. E a sensação de fome, ela é física. Dá uma dorzinha no estômago, aquela roncadinha no estômago. Algumas pessoas sentem um pouquinho de dor de cabeça. Dá aquela sensação de eu estou precisando de comida. Só que nós temos o famoso cérebro límbico. E eu já vou falar dele. Porque ele que acaba sobrepondo muitas coisas. Tá? O cérebro límbico. Então eu falei que nós temos o reptiliano, nós temos o límbico, que eu já vou explicar como é que ele funciona, e nós temos o neocórtex. O neocórtex é o racional. É o racional. O neocórtex tem um lugarzinho no cérebro neocórtex que ele sente o sabor dos alimentos, inclusive. Ele é muito preto no branco. É assim, é isso. O neocórtex é quem decide que na segunda-feira você vai começar a dieta. O neocórtex é aquele que organiza, que programa. Beleza, então segunda-feira eu começo a dieta, eu vou pra academia e a gente tá mexendo só no externo, né? Mas ok, o neocórtex ele organiza tudo muito claro, porque ele é pragmático, ele é prático, ele é racional, ele resolve. O neocórtex resolve esse cérebro. Só que aquela força de vontade fundamentada pelo cérebro, pela parte cerebral do neocórtex, aquela força de vontade da coisa do racionalizar e fazer, precisa fazer isso, a força de vontade ela é igual a bateria de celular, ela dá e acaba.
Lá por quarta-feira, se você já teve um dia difícil no teu trabalho, porque daí, quando a força de vontade está presente, a gente vai que vai, né? Mas aí, de repente, você teve um dia difícil no teu trabalho. E aí você já falou assim, ai, meu Deus do céu, eu preciso comer. Porque é aquela síndrome que eu falei, né, no comecinho ali, quando eu falei das comidas, que a gente tá sempre sorrindo, a gente é boazinha, é síndrome da boazinha, a gente é sempre boazinha para tudo e para todos. E aí o nosso único momento para nós é a comida. É a hora que a gente chega em casa, depois de um dia difícil, e fala assim, agora eu mereço. Agora eu vou comer, eu mereço. E aí a gente come. Eu brinco que é a hora que a gente abastece o carro e estaciona na garagem, né? A gente chegou em casa, vai comer alguma coisa e vai sentar, ver série, vai observar telas do celular. Enfim, a gente não está fazendo atividade. Ó, a Carol tá falando aí para digitar PDF para receber o material. É isso aí. Mary tá chegando aí também. A Mary é minha embaixadora das Zonas Azuis. A Mary já eliminou, já mandou embora 9 quilos. Tá felizona, tá linda, tá linda. Aos 59 anos, isso, Mary, né? 59, né? É maravilha. Então não tem idade, gente, não tem idade para emagrecer. Mas enfim, falando da força de vontade, o neocórtex está te dizendo que você precisou fazer isso, que você resolveu, você vai, faz, só que de repente a força de vontade acabou e quem é que dá as caras lá naquela quarta-feira chuvosa de um dia difícil de trabalho? O sistema límbico, o seu cérebro límbico. O seu cérebro límbico, ele é responsável pelas emoções. Absolutamente tudo o que você viveu até hoje na sua vida, desde a barriga da sua mãe, ficou armazenado no seu cérebro límbico. E por que a gente está acima do peso, então? O que acontece? Porque a gordura ela tem uma função no nosso corpo. Uma coisa é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano, ele te dá a mensagem de fome. Você vai lá, come para nutrir as suas células e o corpo fica em equilíbrio. Por que é que a gente engorda? Porque a gente dá vazão o tempo todo para o nosso cérebro límbico, que é o cérebro emocional. Então é assim, o neocórtex decide, o reptiliano dá o sinal de fome, aí se você tá naquela loucura de dieta ou de jejum não acompanhado por profissional, jejum maluco, né, com formação integral do TikTok, não é assim? Você tá em jejum, você não pode comer. Então o cérebro reptiliano te deu a mensagem de fome e você falou assim, não, eu tô em jejum. Aí ele te deu a mensagem de fome, chega uma hora que você não aguenta. E o sistema límbico fala assim, pelo amor de Deus, vai lá e come a caixa de chocolate. Porque o sistema límbico não deu conta. O sistema límbico são as suas emoções. Se nós estamos acima do peso, é porque nós comemos mais do que o nosso corpo precisava. E quem foi que deu o comando? O sistema límbico, tá? O cérebro límbico. O cérebro límbico, desde a barriga da nossa mãe, foram imputados vários condicionamentos. Eu vou te dar um exemplo. Você não é viciada em doce. Você não é viciada em doce. A pessoa fala assim, não, eu sou viciada em açúcar. Não. Você aprendeu a ser acalmada com doce. Tá? Você aprendeu que desde criança, na nossa época, quem tem mais de 40 anos que tá aqui comigo, tinha mãe, as nossas mães, as nossas avós adoçavam a mamadeira. E às vezes a gente não tava com fome, a gente estava com frio, a gente estava com alguma dorzinha, com algum incômodo, mas a mamadeira vinha docinha, morninha, e aí a gente aprendeu a ser acalmada desde sempre. E aí a gente relaciona dor com a comida, cansaço com a comida, qualquer desconforto. E a dor, veja, a dor não precisa ser física. A dor muitas vezes é emocional, tá?
é uma dor de algo que aconteceu e como a gente não sabe lidar, o sistema límbico te dá o comando na hora, fala assim, ei, você já sabe como fazer isso, é só buscar um doce. Você já sabe fazer isso, é só você ir comer. E aí a gente come por tudo. A gente come quando tá feliz, a gente come quando tá triste, a gente come quando tá com tédio. A gente come mais do que o corpo precisa, porque o sistema límbico tá lá. Faz sentido, né, Cláudia? Uhum. O sistema límbico tá lá gritando. Por exemplo, pão. Aqui comigo não é proibido comer pão, tá? Pelo amor de Deus. Eu emagreci comendo pão todas as manhãs. Só que tem gente, por exemplo, que mora no Nordeste, Norte, que come cuscuz. E tá tudo bem. Não precisa cortar carboidrato. De jeito nenhum. Não precisa. Você precisa aprender a se relacionar com a quantidade certa de carboidrato que o seu corpo precisa. E tudo isso vocês vão aprendendo aqui comigo, tá? Então, assim, aqui no Sul a gente tem muito hábito de fazer pão caseiro, inclusive. Mas não é que a gente ame pão caseiro, que a gente não vive sem pão caseiro. A gente tem memórias afetivas com o pão, tá? Toda comida que você tem memória afetiva, você fala assim, mas eu não vivo sem isso. Não, você não vive sem essa lembrança. Porque é sistema límbico, é emocional. Conta aqui pra mim qual é a comida da sua vida, aquela comida assim que você fala assim, ai, isso aqui é a comida do meu coração. Tem uma assim pra vocês? Eu vou contar a minha porque é muito louco. A minha comida que me leva pra casa é canja. Canja de galinha. Quem já me conhece, quem já me acompanha há um tempo sabe. Canja de galinha. Porque era a canja que a minha mãe fazia, que era incrível. E cada vez que eu tomo batatas... De que jeito a batata, Vani? Cada vez que eu tomo canja, bolacha de Natal... Ai, você falou disso, né, Mary? Uhum. Bolo gelado da avó. Ai, que delícia! Não é? Quando vem o gosto na boca, você volta para aquele lugar. E aí você precisa daquilo e você não precisa do alimento em si. Você precisa vivenciar aquilo. Você precisa sentir o cheiro daquela comida porque você tá com saudade daquela pessoa. Batata é minha perdição. E tá tudo bem, Vani, porque aqui comigo não é proibido comer batata, não. Até batata frita pode. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos é conveniente o tempo todo. Bolinho de chuva com banana. Carol, sabia que eu fiz domingo em casa bolinho de chuva? Ai, no fogão a lenha. Tava incrível, só que eu comi 2. Em outras épocas eu dizia assim, bolinho de chuva? Não, bolinho de chuva eu faço de vez em quando, então eu vou comer um monte. E quando eu reprogramei isso, tá? Quando eu falo da canja, do pão, o pão era a minha bisa que fazia. Eu aprendi com ela a fazer pão de casa. Ju, que bom te ver aqui. Eu aprendi a fazer pão de casa com a minha bisa. Então, assim, eu tenho uma saudade dela, eu tenho uma saudade da casa dela. E cada vez que eu faço pão, parece que eu tô com ela. Ah, isso aí, Ju, chegou atrasada, mas chegou. Isso aí, vai ficar gravado, depois assista o comecinho, tá? Então, o tempo todo, a gente vive hoje num mundo tão tecnológico, tão desconectado de tudo, que cada vez mais nós temos uma necessidade de conexão emocional com as coisas. E aí a comida nos conecta. E por isso que fazer dieta restritiva não vai funcionar se você restringir grupos alimentares, porque o teu sistema límbico vai ficar assim, ó, exprimido. E de repente, a hora que ele fala assim, chega, o sinal de fome, porque daí ele se junta, ele e o sistema reptiliano se juntam, e eles falam assim, vai buscar comida, mas comida boa, comida calórica. Porque o sistema límbico, ele não te diz assim, o sistema reptiliano, que te fala da fome, que é fisiológico, delícia, né, Vivian? Era maravilhosa assim. O sistema reptiliano, ele te dá a mensagem de fome, mas a fome real, ela não te diz o que comer. Ela não tem vontade de. O sistema reptiliano te diz assim, vai buscar comida. Comida de verdade. Comida que Deus fez, tá? O sistema límbico, não.
o sistema límbico te diz assim, eu estou com fome disso. Os aniversários de antigamente não era uma delícia, Mary, os aniversários de antigamente, que a gente passava a semana inteira enrolando brigadeiro. E não era brigadeiro moça fiesta de latinha, era a massa de brigadeiro. A família se reunia em volta da mesa, a criançada passava comendo e ninguém era acima do peso naquela época. Se a gente olhar, Carol, que bom que você tá aqui. Se a gente olhar as fotos da década de 60, 70, canudinho, sabia que eu trouxe canudinho pra cá, né? A gente tá numa chácara aqui perto de casa. E amanhã eu vou fazer maionese, porque minha maionese é famosa. Amanhã eu vou fazer maionese e nós trouxemos canudinho. É uma delícia. Quem é que não gosta de canudinho de maionese? E aí a pessoa que tá de dieta fala assim, não, eu não posso. Não posso porque... Pode, claro que pode. E por isso que a gente aprende aqui emagrecer de um jeito leve, sem ter que deixar de comer o que gosta, porque a gente aprende a se relacionar nessas situações. O sistema reptiliano vai te dar o sinal de fome. O neocórtex, aquele racional, ele vai te dizer assim, beleza, vamos encontrar o meio termo? E aí o sistema límbico, ele se equilibra. O sistema límbico, que é emocional, quando os três estão em equilíbrio, ele fala assim, ok, comeu isso aqui, não precisa mais. Porque o neocórtex está ativado, o racional está ativado. E o racional é aquele da meta. É aquele que te faz seguir. A força de vontade, ela dá e acaba. Só que quando a pessoa está certa dessa parte racional do que é preciso fazer, por isso que eu digo, quem não se planeja, planeja falhar. Quando o neocórtex está certo da meta, ele tem um passo a passo, ele sabe o próximo passo, ele coordena a coisa toda. E mesmo quando a força de vontade cai, a disciplina te encontra. Vani, você consegue se impor limites. Você vai repetir agora para você mesma. Sou eu que estou no comando. Quem determina as quantidades sou eu, não é a comida. Mas Vani, por favor, vou te fazer um pedido por você. Continua comigo esses próximos 10 dias. Porque você vai sair dessa maratona de lives já transformada. Mudando exatamente isso. Eu sempre tive a sensação de que o dia que eu conseguisse controlar aquilo que eu comia, ou melhor assim, deixa eu até reformular isso, que eu controlasse a relação com a comida, eu saberia controlar qualquer outra coisa na minha vida. E tem a ver com isso, Vani, eu não sei se é o teu caso. Mas a gente diz sim para todo mundo, a gente trabalha demais, a gente faz tudo pelos outros, a gente faz. A gente não coloca limite em nada. E nem na comida. Exatamente, Renata. Quando a força de vontade cai, a disciplina te encontra. E olha só, uma pessoa disciplinada vence qualquer pessoa focada. Essa coisa de força, foco, fé. Não é só isso. A disciplina, ela vai te encontrar. Naquele dia que você não quer ir fazer a tua atividade física, a disciplina, você não quer fazer a tua atividade física, você falou assim, não, eu preciso ir, porque você tá lá trabalhando o teu racional, você vai. A hora que você vai, lá pelo meio do caminho, a força de vontade vai te encontrar, porque você começa a liberar neurotransmissor. Então, uma pessoa disciplinada sempre vai vencer aquela pessoa, focada, né? Não é por aí. Emagrecimento contínuo, emagrecimento definitivo, ele é muito diferente. É um processo bem diferente. Vani, eu vi que você colocou aqui... a Verinha. Que me vejo como compulsiva. Toda compulsão esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta, tá? Então eu falei para vocês, né, que a gente tem excessos de muitas coisas em vários aspectos. Excesso de trabalho, excesso de dedicação para os outros, excesso. E aí a gente não coloca limite em nada disso e nem na comida. Agora, esses excessos todos demonstram uma grande falta. Falta do quê? Falta da gente se perceber. Falta de amor próprio, falta de limites sobre as nossas prioridades. E vejam,
Laluxa, que bom te ver aqui, que saudade de você. Que bom que você tá por aqui de novo. Vani, olha só, você falou da atividade física, mas não consegue ter o foco na alimentação. Até mesmo o excesso de atividade física não é tão sustentável. Quando eu falo de emagrecimento definitivo, e as minhas alunas que estão aqui já sabem disso, é um aspecto. A alimentação é um aspecto. Atividade física é outro aspecto. Então, eles juntos, ó, atividade, eu vou falar que a alimentação compõe em torno de 30%. 20% é atividade física, sono, gerenciamento do estresse, gerenciar relacionamentos à nossa volta, o teu tempo do dia para você respirar, você se cuidar. Então, assim, 50%. Então, alimentação, atividade física e todos esses outros elementos. Agora, 50%, os outros 50% do emagrecimento é mentalidade. É mentalidade e emoções. É gerenciamento das emoções e da mentalidade. Para a gente dar conta de sustentar. Senão a gente começa com aquela loucura. Não, agora vai. Essa vez vai. Aquela força de vontade tremenda. E eu sempre brinco que é igual uma mangueira solta. Sabe quando você liga a torneira do jardim com aquele jato fortíssimo de água? A mangueira, ela sai assim, ó, pá, e joga água, e joga água. Só que não molha lugar nenhum. Não molha. Porque a gente sai a 80, né? Então a gente vive no 8 ou no 80, no 8 no 80, no 8 no 80. É a mentalidade de dieta, é a mentalidade do tudo ou nada. É a mentalidade de que agora vai. Só que eu vou te dizer o seguinte. Entre o 8 e o 80 existem 72 possibilidades. E é nestas 72 possibilidades que a gente atua. Não é nem no 8 e nem no 80. A gente não emagrece nem no 8 e nem no 80. Tá? A gente emagrece nessas 72 possibilidades que existem no meio do caminho. E aqui a gente aprende. Patrícia, bem-vinda. Bem-vinda. Que bom que você tá aqui. Já digita PDF, você vai receber o material da live 1, da maratona de 10 lives. Então, nessas 72 possibilidades que a gente atua, porque quando a gente como é que eu posso dizer? A gente desanima no processo, porque emagrecer não é linear. Emagrecer por muitas vezes, o processo da rotina torna-se monótono. Fazer repetidamente algumas coisas enche o saco às vezes. Só que daí eu pergunto, por que a gente escova os dentes todo dia? Por que a gente toma banho todo dia? Por que... Vocês entendem? A gente faz porque a gente sabe o porquê. Só que o emagrecer, a gente negocia o tempo todo. Porque a gente tá colocando só o foco no emagrecimento, tá? É o que eu digo, até eu reprogramar a minha mente, eu já tinha emagrecido várias vezes o meu corpo, mas nunca tinha emagrecido a minha mente. Meu corpo engordava, emagrecia, ficava magro uma semana, depois já voltava. Eu já usei de tudo que vocês possam imaginar. Exatamente, Cláudia, não é uma linha reta, né? Olha só, a Cláudia, minha aluna da mentoria, essa semana nós estávamos conversando sobre isso. Ela falou, Ju, será que essa balança tá certa? Eu subi na balança e deu uma diferença de peso para mais. Falei, sim, tá certo. Tá certo, nós somos mulheres. Mulher incha, mulher tem TPM, mulher quando o intestino não funciona muito bem, um dia já dá diferença na balança. Nós somos assim, ó. Eu brinco que é mulher de fases. Mas o que é emagrecer? Emagrecer é mobilizar a gordura de reserva do nosso corpo como fonte de energia. Então, assim, menstruação, semana, né, Cláudia, foi? E aí hoje subiu na balança e falou assim, ai, tá certo. E lá se foram 500 gramas embora, né, Cláudia? Muito bom, é isso aí. Então, assim, menstruação, a semana de TPM, isso não é engordar. Não ir ao banheiro, é claro que o trânsito intestinal, e a gente vai ter, olha só aqui, ó, a aula do dia 4, aula só sobre intestino, tá? Você não pode perder. Então, ir ao banheiro não te emagrece. Trabalha outras coisas, outros elementos. Verinha, você não vai fazer bariátrica, você vai ficar aqui comigo, tá? Promete pra mim, tá? Promete que você não vai, que você vai... Assim, e daí, depois que você assistir as lives, que você me acompanhar, que você assistir meu conteúdo, você disser assim, não, agora
eu reprogramei, eu estou preparada. Aí é uma decisão, mas eu te garanto que você vai mudar de ideia, tá? Eu tive muitas pacientes em consultório, tá? Quando eu atendia consultório, antes de dar aula na universidade, eu atendia consultório. Eu tive quatro pacientes que já tinham feito bariátrica, que tinham voltado a engordar tudo de novo. Tá? E daí elas falaram assim, Ju, e agora eu vou correr pra onde? O que eu faço? Tá? Mas enfim, por que eu tô dizendo isso? Porque emagrecer, de verdade, é a gente usar gordura como fonte de energia. É a gordura que tá estocada. Oi, Dani! Gente, que delícia ver todas vocês aqui. É a gordura que tá no culote, é a gordura que tá na barriga, é a gordura que tá no fígado, é a gordura que tá entremeada nas nossas vísceras aqui, ó, no meio da barriga. E essa gordura é muito perigosa, tá? Não tem a ver assim com só a minha barriga tá grande. Tem a ver com a gordura que está entremeada entre as vísceras, que tem um risco de doença cardiovascular muito grande, tá? Então, aqui a gente vai além do emagrecimento. O emagrecimento é só a cereja do bolo de muitas coisas que a gente aprende a cuidar, a lidar, a se perceber, a se relacionar bem com a comida. Tá? Eu quero aqui, para cada uma de vocês que chegou até mim, por algum motivo, para as minhas alunas que já estão aqui, minhas mentoradas que já estão aqui, que já estão em processo, eu só digo para vocês, existe vida e emagrecimento após os 40 anos. Senão eu não estaria aqui, ó, às 8 horas e 41 minutos de uma sexta-feira, depois de um feriado, falando para vocês que é possível começar a emagrecer hoje ainda. Você não vai deixar para segunda-feira. Cada vez que os seus cérebros começarem a conversar, você fala assim, opa, peraí, mas o que eu vi na live de ontem? Ah, eu vi que o neocórtex é o racional. E que o neocórtex, oi, Elô, que o neocórtex é quem toma as decisões racionais. O que é racional nesse momento? E aí, o que eu vou falar no final dessa live, você vai gravar pro fim de semana inteiro, tá? Então, segura aí. Então, o neocórtex sabe, porque os seus exames não tão bons, porque você tá com dor articular, porque você se olha no espelho e não vê. Então, o neocórtex tá te dizendo, olha, você precisa melhorar isso, tá? O teu sistema reptiliano, ele vai te dar sinais reais de fome, de sono, de vontade de ir no banheiro, vai nortear os seus batimentos cardíacos. O reptiliano é o seu cérebro primitivo. Só que a hora que o teu sistema límbico disser assim, ai, vai lá e come porque você merece, você vai dizer assim, para. Você vai olhar para aquela comida, e eu, se fosse você agora que a gente tá terminando essa live, eu anotava isso. Você vai olhar para aquela comida e o seu cérebro, o seu neocórtex vai dizer assim, essa comida me afasta ou me aproxima da vida que eu mereço ter? Anotou isso? Você vai dizer para aquele prato, pro segundo pedaço, porque o segundo pedaço tem o mesmo gosto do primeiro, tá? O segundo prato tem o mesmo gosto do primeiro. Quando a gente aprende a degustar adequadamente, fazendo com que o neocórtex sinta o sabor, ele não precisa do segundo prato. E a gente vai falar no dia 6 sobre isso, que nós vamos falar da técnica que emagrece, que é o Mindful Eating. Já ouviu falar? Então você tem que estar comigo no dia 6. Você vai olhar para o seu prato e você vai dizer, essa comida me afasta ou me aproxima da vida que eu mereço ter? Combinado? Vamos fazer isso esse final de semana? Não tô dizendo que você não vai comer o teu churrasco, a tua pizza, mas não precisa comer a pizza inteira. Quer uma dica para pizza? Não sei se você vai comer pizza hoje ou amanhã. Dica para pizza. Eu comia 4 a 5 pedaços de pizza, da salgada e ainda a doce, quando eu tava no 80, né, na coisa do 8 e 80. Agora o que eu faço? Eu como 2 pedaços de pizza, eu emagreci comendo pizza. Quando a pizza vem, eu corto aqueles 2 pedaços de pizza em 4 fatias. O fato de eu me servir 4 vezes, aqui ó, opa, olha, 4 pedaços. Ai, é louco isso, mas é real. É real, tá? Até você se condicionar em mostrar para o seu sistema límbico que você não precisa de tanta comida, que você é forte, que você é poderosa, que você é corajosa, que você é merecedora sem comida.
reprograma. Vai um tempinho, mas reprograma. Eu garanto pra você. Então fica aqui comigo, você vai acabar essas 10 lives mais magras já. E aí não termina ainda, né? Porque depois das lives tem as aulas fechadas, que você pode se inscrever também, é gratuito, tá? É uma semana, eu vou fazer a semana emagrecendo. Então você já emagrece nas 10 lives, continua emagrecendo na semana seguinte. Tá bom pra você? Fim de semana. Esta comida, este alimento, me afasta ou me aproxima da vida incrível que eu mereço ter. Fica aqui comigo. Grande beijo. Um ótimo fim de semana. Nos vemos amanhã, às 20 horas. Ó, amanhã são os 7 segredos que não te contaram sobre emagrecimento definitivo. Aqui comigo não é emagrecer e voltar a engordar, não. É definitivo. É a sua última tacada. Eu sei que você tem força de vontade, que você tá aqui, que você tá procurando uma alternativa, então aqui é o teu lugar. É a tua última tentativa, porque aqui é definitivo. Beijo, até amanhã, fui.